Fala, fisioterapeuta, fala meu querido, fala minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um teste que é muito utilizado na nossa prática clínica, principalmente quando a gente quer confirmar ou descartar se o paciente está com uma dor radicular ou como uma radiculopatia, a famosa dor ciática, tá? É o teste de Lazegue, mas ele também é conhecido, ou ele é mais conhecido, principalmente nos artigos científicos, onde você vai ler um pouco mais sobre o assunto, como teste de SLR, ou Straight Leg Raising, ou para o português, o teste de elevação da perna reta, ou elevação da perna estendida, tá? Hoje é muito mais comum a gente ler esse termo, encontrar esse termo, né, do SLR, ou elevação da perna estendida, do que o teste de Lazegue, tá? O teste de Lazegue ele foi criado por um doutor que tem o sobrenome de Lazegue, tá? Há muito tempo atrás. Também existe uma divergência de que antes dele outro doutor outro médico já tinha feito esse teste, também dado esse nome. Depois eu vou deixar aqui o nome desses dois médicos que tem na história desse teste, tá? Mas hoje ele é mais conhecido como o teste de SLR, tá? O teste de elevação estendida. Esse teste a gente faz para gerar a tensão nas raízes lombosacrais, nas raízes lombares e sacrais, e a gente faz o teste para principalmente descartar a possibilidade de uma dor radicular, de uma dor ciática, tá? Ele é um teste que ele não tem o poder de confirmação. Se esse teste for positivo, por exemplo, a gente não pode ter a certeza absoluta de que esse paciente tem uma dor ciática. É preciso entender mais sobre a história do paciente, as características da dor desse paciente e também fazer outro teste, o SLAMP teste, para a gente realmente confirmar esse diagnóstico. Porém, quando a gente faz o teste, o SLR, o teste de Lazegue, e esse paciente ele não tem a dor, esse teste ele é negativo, a gente pode descartar a possibilidade de uma dor radicular, tá? Então, o mais importante quando a gente faz esse teste é descartar do que propriamente confirmar. Se esse teste for positivo, a gente precisa ter mais características dos sintomas do paciente, que também tem uma aula aqui que eu falo melhor sobre isso, tá? Uma aula aqui no canal que eu falo mais sobre isso. A gente precisa ter as características desse paciente e a gente também precisa ter o SLAMP teste positivo, que é um teste mais específico para a gente confirmar que existe ali uma irritação, uma tensão neural, certo? Então, chega de enrolação e vamos praticar como que a gente deve fazer esse teste, o SLR, e como a gente deve interpretar esses sintomas, ok? Bom, vamos lá para a prática do teste de Lazegue. É um teste super simples de a gente fazer e a gente sempre deve começar o teste pelo lado contralateral da dor, ou seja, pela perna que o paciente não sente dor, tá? Que ele não relata dor. Então vamos supor nesse exemplo aqui que a paciente está com dor na perna direita. Eu vou começar pelo lado esquerdo e eu sempre vou estar do lado da perna a ser testada, tá? A minha mão vai no calcanhar do paciente e a outra mão eu vou estabilizar o joelho para manter em extensão, tá? E aí eu vou fazer o movimento de flexão do quadril, certo? Eu testo esse movimento, posso ir até mais de 70 graus. Se o paciente não relata dor, aí eu vou na perna dolorosa do paciente, onde ele relata os sintomas. E aí a mesma coisa, eu vou apoiar com a minha mão e aqui eu vou manter a extensão do joelho e eu elevo fazendo a flexão do quadril, tá bem? O paciente, ele vai sentir dor normalmente numa angulação de 30 até 60 graus, tá? Isso indica para nós uma dor radicular. Se esse paciente ele sente dor mais do que 70 graus, tá? Nesse caso, a gente pode pensar em algo mais do quadril, uma disfunção da cápsula articular do quadril, algo relacionado ao glúteo, e não com a articulação sacroiliaca, e não com o nervo, tá? Lembrando que esse teste aqui,
ele é um teste mais sensível do que específico. Então, o que isso significa? Se esse teste aqui, ele dá negativo, tá? O paciente não sente dor quando a gente realiza esse teste, a gente pode descartar uma dor radicular, tá? Uma dor do ciático. Se o teste for positivo, a gente precisa colher as histórias, entender melhor as características dessa dor e também realizar o SLAMP teste, certo? Existe um baixo nível de evidência para esse teste aqui para confirmar uma radiculopatia, tá? Para a gente melhorar um pouco mais a confiabilidade desse teste, é importante que a gente faça a adição de algumas modificações estruturais, tá? A principal dela é você fazer aqui a dorsiflexão para aumentar ainda mais a tensão no nervo, tá? Você também pode pedir para o paciente fazer uma flexão cervical enquanto você está elevando a perna do paciente, tá? Isso também vai aumentar a tensão. E quando a gente adiciona esses pontos, a gente melhora um pouco, deixa esse teste um pouco mais fidedigno, tá? Então sempre faça, é recomendado que você faça isso na prática clínica. Ao invés de só elevar a perna aqui, você também adicione a dorsiflexão para gerar mais tensão. E quando a gente faz isso, o teste vai ser positivo se o paciente relatar essa dor na perna, uma dor radicular, principalmente abaixo do joelho. Tá bem? Então é isso, físio. Esse é o teste de Laseg, mais conhecido como SLR, Straight Leg Raising, no termo inglês, elevação da perna estendida para o português. É dessa forma que hoje em dia a gente chama esse teste e você vai encontrar esse termo nos artigos científicos, tá? Espero que você tenha entendido como fazer esse teste e principalmente a importância de você adicionar a dorsiflexão ou a flexão cervical para deixar esse teste um pouco mais confiável e também espero que você tenha entendido que esse teste ser positivo não caracteriza uma dor radicular, só aumenta a nossa suspeita e nós precisamos confirmar isso com as características do paciente, os sinais e sintomas dele, junto com o SLAMP test. Combinado? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu like. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Toda segunda-feira, um novo vídeo para a gente aprender cada vez mais sobre coluna. E se você também gostou desse vídeo, compartilhe aí com mais fisioterapeutas, para que mais fisioterapeutas conheçam mais sobre a coluna e a gente possa ajudar cada vez mais pacientes. Combinado? Até o próximo vídeo.